Aí, tá gravando. Então, pessoal, olá para o pessoal que está presencial aqui oficialmente, iniciando a aula, que é a aula de apresentação do primeiro trabalho, né? Da primeiro trabalho avaliativo, que é a avaliação qualitativa da empresa de vocês. A gente vai começar pela apresentação do Rodrigo e da Rafa, seguindo a planilha. Tá aparecendo para vocês? Sim. Tá, podem começar. Tá, então a dupla é eu e o Rodrigo, e hoje a gente vai apresentar a análise qualitativa da empresa que a gente escolheu, que é a Nubank, do setor financeiro e segmento de bancos. A história da Nubank começou lá em 2013, após um dos seus fundadores, o colombiano David Vélez, sentir muita dificuldade em abrir uma conta bancária aqui no Brasil, devido a toda a burocracia, as enormes filas e também muitas vezes um mau atendimento. Então, ele decidiu se juntar com o americano Edward Wimble e com a brasileira Cristina Junqueira para a criação de um banco com uma premissa de agilidade e praticidade para entregar a melhor experiência possível ao cliente. A empresa ela foi notada logo de primeira com o primeiro produto, que foi o cartão roxo, com toda essa estética inovadora e também sem anuidade, e ficou conhecido, né, como roxinho, e foi super aderido pela clientela. Esse cartão, então, foi o grande estouro, assim, da Nubank. E como na época o setor bancário ele era baseado nos grandes bancos, Itaú, Santander, enfim, deu muita popularidade para a Nubank, sendo que ele podia ser, né, utilizado na palma da mão pelos celulares, que foi o grande diferencial. Com o passar do tempo, a Nubank ela expandiu as suas atividades. Em 2017, a primeira grande novidade foi o lançamento da NuConta, que destacava o rendimento automático do CDI, mas em 2022 a empresa mudou o funcionamento, passando a remunerar os depósitos apenas depois de 30 dias. Certo, falando então um pouquinho da governança da Nubank, atualmente ela é composta por, a diretoria executiva dela é composta por 8 diretores, que seriam eles o Davi Vélez, que ele é fundador e CEO da empresa, a Cristina Junqueira, que ela é cofundadora e atualmente ela é diretora de crescimento, assim, de comunicações da empresa, de marketing e tudo mais, o Guilherme Lago, que ele é diretor financeiro da Nubank, ele está lá desde 2021, e já foi também vice-presidente de finanças da empresa. O Henrique Fragelli, que ele é o diretor de riscos, ele está nesse cargo desde 2018. Então, é esse cara, o Henrique, ele faz as análises financeiras, todas as análises da companhia que podem gerar algum risco para ela. Então, crédito, mercado, liquidez. Então, o Jagpreet Dugal, que ele é diretor de produtos, está na empresa desde 2020 também. Então, um pessoal que está há um tempinho já atuando aí, 3 anos, indo para o 3º ano, né? A maioria já tem esse tempo de casa na Nubank. O Victor Olivier, que ele é diretor de tecnologia, ele e o Jagpreet, eles atuam muito juntos, principalmente pela questão da estratégia da empresa, que é focar muito na questão de desenvolver produtos novos, inovadores e aliados com a tecnologia. Que isso, desde a criação da empresa, é uma estratégia da Nubank, é algo que eles trazem como diferencial. E, por último, temos a Suzana Kubrit, que ela é a chefe de recursos humanos da empresa, e também ela é vice-presidente de pessoas e cultura. Então, ela atua nessa questão mais humana da Nubank. E a questão da estratégia, principalmente, é o foco em desenvolvimento de produtos e de tecnologia. Então, por isso que tem esse foco no Jagpreet e no Victor. Eu esqueci também do Youssef. O Youssef, ele atualmente ele é o diretor de operações e também presidente da empresa. Ele é diretor de operações desde 2020 e é presidente desde 2022, do ano passado. Então, ele é o cara que está delegando todas as tarefas lá dentro. Então, esses 3 seriam os mais importantes na governança e que atuam em prol da missão do Nubank, em prol da estratégia do Nubank, que é a questão da inovação, produtos e tecnologia. Então, passando um pouco para a nossa análise setorial, ou vai querer falar da matriz SWOT antes, Rafa? Posso falar. A análise SWOT, beleza. Falando das forças, eu vou começar
com a marca sendo reconhecida, já que a Nubank é uma das fintechs mais reconhecidas e respeitadas no Brasil, com uma marca, né, forte e positiva. Também o modelo de negócios inovador, como o Rodrigo falou, a Nubank ela revolucionou o setor bancário com um modelo de negócio centrado no cliente, oferecendo produtos financeiros sem taxa, como cartão de crédito sem anuidade e contas digitais. Também o crescimento sustentável, já que a empresa experimentou um rápido crescimento da sua base de clientes e produtos, indicando uma demanda significativa por seus serviços. E também tecnologia e inovação. A Nubank ela é conhecida por essa abordagem inovadora, com uso da tecnologia de ponta, para melhorar a experiência do cliente e eficiência operacional. Passando para as fraquezas, nós nos deparamos com a dependência de capital externo, porque como muitas fintechs, a Nubank ela depende de investimentos externos para financiar o seu crescimento. E isso pode, né, ser uma vulnerabilidade nos momentos de incerteza econômica. E também regulamentação e conformidade, já que o setor financeiro ele é altamente regulamentado no Brasil e a empresa precisa lidar com essas regulamentações rigorosas, com toda a burocracia, o que pode afetar a sua agilidade, né? Passando para as oportunidades, a gente tem expansão de produtos e serviços, porque a Nubank ela tem a oportunidade de expandir sua gama de produtos financeiros, como empréstimos e investimentos, para atender necessidades que vão mudando com o tempo, né? E também a internacionalização, para explorar, né, os mercados internacionais, pode ser uma estratégia de crescimento, e à medida que expande a sua presença global. E eu queria comentar também que, tipo, no México, hoje, a maioria dos cartões de créditos lá é da Nubank. E também Open Banking, já que esse advento no Brasil ele cria oportunidades para parcerias estratégicas e também desenvolvimento de novos produtos e serviços. E na parte das ameaças, concorrência crescente, já que esse setor de fintechs é altamente competitivo e está super em alta hoje em dia. E com novos players entrando no mercado constantemente, a concorrência pode pressionar as margens de lucro da Nubank. Tem também as mudanças regulatórias, porque as mudanças das regulamentações financeiras podem afetar as operações da Nubank, exigindo adaptações e investimentos adicionais em conformidade em parceria, né, com a economia volátil, já que a economia brasileira ela historicamente enfrentou períodos de volatilidade que podem afetar a demanda por produtos financeiros. Rodrigo? Eu não sei o que aconteceu. Tipo, o microfone do Rodrigo tá aberto. Não tá saindo som, Rodrigo. Pô, tava falando há um tempão aqui. Alô, alô. Aí, agora foi. Tá. Então, depois da Rafa trazer a análise SWOT pra gente, a gente já consegue enxergar um pouco das oportunidades e daí poder passar também para o setor, porque essas oportunidades, além não só da Nubank, também dizem muito sobre o setor. Então, primeiramente, trazer que a Nubank ela atua no setor financeiro, com subsetor de intermédios financeiros e segmentos em bancos. É um banco, como a gente conhece, certo? E falando das oportunidades, as principais tendências do mercado, do setor no momento, seria a questão da digitalização e das fintechs. Então, é um ramo do setor financeiro que está crescendo muito ultimamente, e a Nubank já atua dentro dessa digitalização. Junto com a digitalização e fintech é o Open Banking, que está também aliado, que é a questão de divulgar as informações dos usuários entre as instituições. Então tu vai poder ter a tua conta no Nubank, contanto que tu concorde com isso, divulgando teus dados para uma conta do Banco do Brasil, por exemplo, para ter essa praticidade, para trazer e isso abre margem para novos produtos, principalmente, e também de serviços. E a Nubank já entrou nessa parte do Open Banking com o nome de Open Finance dentro da Nubank. Então, tu já pode começar a usufruir desse serviço. A Nubank já começou a perceber essas tendências e atuar nessa questão. Além disso, tem a questão da governança e sustentabilidade, que é a ESG. Querendo ou não, é um ramo em que ele às vezes é deixado um pouco de lado a questão da sustentabilidade, principalmente, mas a Nubank trabalha muito esse lado. Ela foca muito em atividade ambiental, social e também de segurança.
Então, a principal questão que eles trazem é, por exemplo, levar a educação financeira para os usuários do aplicativo e também tentar levar principalmente a áreas mais vulneráveis. Então, eles tentam atuar principalmente nessa questão. E também sobre diversidade e inclusão, que eles atuam com foco nesse público mais jovem. Hoje em dia isso é muito importante, é requisitado dentro do setor, enfim, de todos os setores, para falar a verdade, a geração Z tem que ser muito visada, até porque ela vai assumir um grande papel daqui a alguns anos dentro do mercado. A questão da renda vai estar muito concentrada na geração Z. Então, é um foco que esse setor tem que começar a pensar um pouco mais, e a Nubank já vem fazendo esse trabalho. Na questão econômica do setor financeiro, a gente tem esses 2 primeiros trimestres do ano de 2023 agora foi positivo, a gente teve um crescimento da economia brasileira. Se eu não me engano, no segundo trimestre agora foi de 0,9, foi um pouco menos do que o primeiro, mas também continua demonstrando um crescimento. E também pelo fato tem bons olhos para a economia no momento, pela queda da taxa Selic, né? Que caiu agora para 12,75, se eu não me engano, e querendo ou não, isso atrai mais investimento para o setor e uma boa projeção também a partir que tu vai ter um maior estímulo do consumo da população. Então, tu vai ter maior crédito para essa população, tu vai ter um estímulo para esse setor dos bancos. E aí, só para complementar um pouco também a questão da Nubank, ela, como a Rafaela falou, ela é muito forte na América Latina, né? No México, ela atua, a maioria das pessoas usam o cartão de crédito da Nubank, como ela comentou, e atualmente a Nubank tem 80 milhões de clientes nessa área que ela atua. Então, a gente pode ver que ela está em expansão, é uma empresa jovem, querendo ou não, tem pouco tempo de mercado, mas já se destaca e muito, principalmente entre os jovens, que é um bom foco para o setor. E é os clientes que eles buscam. Da nossa parte da apresentação seria isso. Então, estamos abertos agora a questionamentos, dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber sobre a Nubank. Obrigada pela atenção e parabéns ao nosso professor Vitor, que está de aniversário. Obrigado. O pessoal não sabia? Não queria comentar nada. Mas obrigado, pessoal. Tem um choque garantido. Tem alguma pergunta, Lucas, para eles? Não, achei que ficou muito bom. Só vocês que fizeram a matriz SWOT, foi? Sim. Legal. Eu dei uma procurada na internet para achar algum material base da Nubank, mas todos eram muito desatualizados e não... A maioria das fraquezas, por exemplo, que eles traziam, a Nubank já tinha superado, as oportunidades já não eram mais as mesmas, então a gente pegou, sentou ali e fez uma por nós mesmos. Beleza. Eu tenho uma pergunta. O que vocês acham que esses bancos digitais têm vantagem aos bancos convencionais, tradicionais, como a gente conhece? Eu diria que a principal é a praticidade, né? Eu ia falar praticidade e facilidade, mas também tem riscos, né? Eu acho, na minha opinião. Porque, tipo, essa praticidade na mão de um, sei lá, analfabeto financeiro, tipo, vai ter as mesmas oportunidades que a gente, tipo, vai ter lá os botãozinhos e poder fazer qualquer coisa, tipo, sem entender, sabe? Eu acho um pouco perigoso também. Mas aí a questão, a Nubank entra principalmente com essa questão da educação financeira que eles tentam trazer para os usuários. Então, toda vez que tu abre teu aplicativo, ele tem alguma coisa, por exemplo, no Ensina, lá, alguma notificação que eles trazem, essa questão toda. O aplicativo deles tenta ser muito interativo justamente para não ter esse problema. Sim, então, eu digo no setor em geral só. Sim. Eu acho que, se for ver dos bancos digitais, até dos bancos privados, o Nubank é um dos maiores da América Latina hoje em dia. Eu acho que bem a estratégia que vocês falaram, que eles focaram na geração Z. E uma das estratégias que eles adotaram e foram bastante criticados era de dar bastante crédito, né? Crédito barato. Mas que resultou num baita crescimento para eles, né? Tá. Obrigado pela apresentação de vocês. O próximo grupo qualquer, Lucas, na ordem ali. Lucas. Só pode.
Eles eram os últimos, só se a gente for voltando agora Tá. na lista do pessoal que Então, avança. vamos por ordem de chegada daqui, então. Pablo, Davi, vocês fazem agora? Alguém conhece a Whirlpool aí? Ninguém nunca ouviu falar dessa empresa aí, né? A Consul sabia. E essa, cara, ela é uma das principais concorrentes, assim, do varejo, né? Da linha branca. E, cara, ela é foda. Ela é bem foda, assim. Eu fiz em 2020, eu fiz uma análise do setor e tinha ela, a Magazine e a Via Varejo, se não me engano. E aí ela tava despontando, assim, como uma das melhores e tal. E aí pode passar um pouco ali pra conferir. Já vou pedir desculpa que a gente não fez com nenhum outro grupo ali, porque, cara, semana do cão, fiz isso antes de mim. E aí... Eita, deu pau. Aí, beleza. E aí, então, ela é dona ali da Brastemp, da Consul e dessa KitchenAid, que eu não conheço. Tá? Ela é gigante, ela está mais de 70 países. Enfim, não vou deter muito nessas questões que está tudo escrito, pode passar ali para o próximo. Então, o setor dela é consumo, comércio e eletrodoméstico, né? Então, tu vai setorizando ela, né? Então, nesse tipo de configuração, existem só 3. Ela e a Varejo Magazine. Aí a matriz SWOT dela, aí mas o que acontece? Qual é o grande ponto forte dela? Ela é a maior empresa de máquina de lavar roupa. Ela é desponta assim, no mercado, né? Então ela tem muita tecnologia nisso aí, né? E a outra questão dela é o faturamento. Né? Ela faturou, se não me engano, em 2017, 21 bilhões. Que, inclusive, em 2023 agora deu uma queda. Mas é isso. Não tenho muito o que falar. Tem muita mão de obra. Né? De novo, ela está em muitos lugares do mundo. Os pontos fracos ali, cara, não consegui ler aqui. Consegue dar um Ctrl mais. Ctrl igual. Quanto que ele dele fala dele do assunto, queria dizer? Ele teria que ser fora, eu acho. Fora da apresentação. Não dá. Mas nem estressa. Porque. Pode passar ali para os pontos fracos. De novo. Pode já ter, então. Então, o que eu falei para vocês, né? Eu peguei ali no Status Invest a receita dela e ela vem estagnada, né? Ela deu um boom ali em 2017, 2016. Daí ela caiu, agora ela está começando a retomar. Então, os pontos fracos dela então, é essa estagnação da receita, a dependência do mercado dos Estados Unidos, né? Basicamente isso. E, de novo, falta de diferenciação, né? O que ela faz? Ela só faz máquina, né? Praticamente, de lavar roupa. Porque ela é boa, né? Então, ela, assim como a Nubank focou na geração Z, ela focou na máquina de lavar roupa. Então, é onde ela tem melhor. Qual é a principal ameaça dela, né? Não sei se vocês viram o Barzi falando, né? Todo mundo do comércio vai falir, né? Sim. Somente linha branca. Então é isso, é concorrência em cima da concorrência, né? Então não tem muito o que fazer, assim, é aquela legítima teoria do Mar Vermelho, né? E aí, puxa um pouquinho para cima as oportunidades, né? Então os mercados emergentes, né? P&D principalmente, porque de novo ela investe bastante nisso, mas de novo só num serviço eu acho muito arriscado. Oportunidades, misturei junto ameaças. E aí falta, então, né, ela consegue, se ela conseguisse investir um pouquinho mais, ela conseguiria aumentar então, um pouquinho mais do portfólio dela. E é isso, dentro do mercado de eletrônicos, né, não tem muito mais falar sobre ela. Tem um risco também que ela tem bastante receita, mas ela tem uma margem de lucro muito pequena. Então ela sempre tem que vender muito para conseguir... Que é esse o problema da linha branca em geral, né? Eles... E como tem pouco portfólio, tem poucos produtos, em algum momento eu acredito que vai dar ruim. Vai dar uma decidida. Eu ia falar uma coisa, mas esqueci agora. Eu tive Covid, às vezes eu me tiro a memória. Mas
Mas enfim, é isso, não tem muito o que dizer, né? Não sei se vocês sabem, a linha branca do Brasil ela é subsidiada pelo governo. Então tem uma porcentagem, se eu não me engano, uma das maiores é carro, né? Não é linha branca, mas é carro. A indústria automobilística que tem uma parcela absurda de incentivo. E a linha branca também, para tu realmente conseguir fazer crédito, né, sem quebrar as empresas. Mas, cara, não tem muita... Parece que não vai dar muito certo quando tu compra um produto com uma margem de pagamento muito grande, a taxa de inadimplência é cada vez maior, né? Então fica bem complicado. Aí agora vamos falar um pouquinho, daí fala lá, vai lá, meu querido. Ô, pessoal, vocês escutam daí? Quem tá no Meet? Qualquer coisa aí tu vem pra cá. Vem pra cá, então. Tá. Passa no mercado. Ou peguem e vocês mesmos passam. Tô dando pra história. Não aparece mesmo. Aparece, tá ligado? Câmera do bagulho. Aparece? Não. Tua namorada não sabe que tu tá aqui? Cenário macroeconômico. O cenário do Brasil, ele possui bastante oportunidade, ele dá bastante oportunidade, porque o povo brasileiro é um povo que consome muito eletrodoméstico, muito mesmo. Mesmo em tempo de crise, em tempo de volatilidade financeira, são produtos essenciais e produtos que é fácil de fazer uma propaganda. É fácil de chegar para uma senhora, uma propaganda de uma air fryer, ela vai comprar. Vou fazer uma máquina de lavar que tem uma ferramenta nova, uma coisinha nova, uma inovaçãozinha já é o suficiente. Também dá muito espaço para os varejistas online. A Whirlpool, na verdade, eu até nem sei se ela tem tanto online assim, né? Quanto, pelo menos ela não tem força que nem a Magazine tem, né? Por exemplo. A Magazine tá sempre ali, né? Foi muito pouco da Brastemp, foi muito pouco dessas aí, pelo menos eu vejo, né? Em propagandas assim, né? Mas dá. A gente tem ali, que as lojas multimarcas tiveram grandes receitas devendo durante o período de estudo. O estudo seria da fonte, né? Do site que tirei as informações. A preferência, deixa eu ver para cá. Monomarcas. Tem isso também. Que no Brasil a gente tem sucesso, por exemplo, da Polishop, que é o maior exemplo. São lojas de multimarcas e de multiprodutos, de tudo, de kit cozinha, kit limpeza. E sempre vai ter algum produto da Whirlpool, uma dessas. Pode passar? Deixa eu ver. Opa. Eita. Só para dizer ali. Peraí, que tô tentando. Eu tentei de não devia. Tá ficando errado. E vou ali na frente. E também diz ali que o mais comum dos clientes é que eles pertencem à faixa etária acima dos 40 anos, que é, que nem eu falei, são donas de casa, são pessoas que têm um interesse maior por eletrodomésticos no geral. Isso, tem muita coisa. Tá. Isso. Mercado no Brasil. Com o crescimento do poder de compra das classes mais baixas, é normal, é esperado que tenha mais compra de eletrodomésticos. E isso também tem a ver com a questão das pessoas que vão morar sozinha, que não sabem cozinhar, que precisam, sei lá, precisam de uma tecnologia mais inovadora, mais fácil, mais prática do que as que já tem. Aqui ele fala sobre justamente essa questão que a gente está falando ali da internet, né? De conseguir comprar, que a gente prefere loja física e tudo mais. Eu queria ver até se você teria algum dado atualizado para esse pós-pandemia, né? Porque a compra online foi muito forte na pandemia. Então, o que as pessoas as pessoas fazem hoje, pelo menos eu faço. Eu vou na loja, eu vejo o que eu quero e compro na internet. Então, esse dado é de 2019, que ele fala ali que não representava nem 6%, né, das vendas por canal online, né?
Então ela é muito fraca. Então talvez hoje seria, sei lá, teria que ver, né, então, fazer uma análise de quanto que eles estão vendendo no marketplace deles. Mas, de novo, né, não é forte. Né? Eles não são fortes, não é a personalidade deles, não é ser forte nesse mercado. Outra coisa que vem crescendo muito são produtos multifuncionais, produtos que têm 2 funções ou mais e que consigam entregar essa praticidade. E a Whirlpool está sendo bem nisso daí. E aí tem que falar aí das compras online. E a governança corporativa. Aí a gente tem alguns tópicos da governança em que a Whirlpool se sai bem, como, por exemplo, Conselho de Administração. Eu não preciso ler todos. Só questão: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Governança, Transparência e Divulgação, Política e Ética da Conduta, Participação dos Acionistas, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, Incentivo à Inovação e Diversidade e Inclusão. O que isso tudo resume? Se vocês forem pegar o índice de governança, eu não sei se o Status Invest já está fornecendo isso, mas o que ele vai dizer ali, ó, inclusive quem é o diretor hoje, quantos processos ele tem e o que ele está desempenhando, sabe? Então, se for pegar um resumão disso, tu vê isso daí, tu já tira mais ou menos o que está acontecendo. Porque legal, isso aqui praticamente são só os conceitos, né? Do que significa cada uma das coisas, que aí qualquer um pode ler e entender. Mas realmente, tu sabe pegar a informação e ver onde é que está, por que está acontecendo isso. Por exemplo, tu não vai investir numa empresa em que o cara já está com, sei lá, 6, 8, 9, que é no caso, se eu não me engano, a iFood estava com 9 processos já. Gente, com clientes e tudo mais. E por conta do presidente que era na época, né? Mas isso foi em 2020. Então, hoje nem lembro como é que está também a questão dela. Isso é uma coisa que eu achei meio ruim também, tem pouca coisa atualizada deles. Né? Tem pouca notícia. Pouca coisa eu consegui um site só em 2023. E ele era bem simplório, né? Bem geral, assim, não tinha nada específico. Esse é o problema que eu acho dessa empresa. Eu acho que ela tem, depois se vocês vão ver, conforme a gente vai passando, que ela tem uns números bem interessantes, mas ela não aparece pra gente. Né? Parece a Toyota, não faz propaganda, sabe? A propaganda da Toyota é boca a boca. Não vê caminhonete voando os negócios. Não, você vê as Amarok. Né? Então, parece que a Whirlpool é a mesma questão, assim, ela focou tanto na Brastemp, na máquina de lavar roupa, que ela esqueceu de todo o resto dela. Mas os números dela são bons. Bom. E tem uma questão também que, mesmo que ela inove os produtos sejam de qualidade, basta chegar uma empresa nova que converse melhor com o público, que chegue mais no público, que ela pode perder espaço a qualquer momento. Mas aí entra bastante essa questão do P&D, né? Do quanto ela investe em P&D. Por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo para vocês, a Danone e a Piat. Não sei se vocês conhecem esse caso aí. A Danone, ela lida no Brasil inteiro, menos no Rio Grande do Sul, por conta do bairrismo. E a Piat copia sempre a Danone. Quem é que tem maior custo? Danone, que é ela que faz o P&D. A Piat sempre vai na onda. Só que, frente a alguma mudança, quem é que tem mais vantagem de sair na frente? Danone, né? Todo desenvolvimento com eles, né? Tem toda tecnologia com eles. Então, eu acredito que talvez isso, né? Possam ser passadas por trás, por A e B, mas não sei, acho que o investimento delas é tão grande, cara. Que... Demoraria, né? Demoraria, porque já está consolidado, já tem 3 marcas do... E o bicho é forte nisso, não adianta. Só que, de novo, eles não tem portfólio, né? É uma coisa só e acabou. É isso, gente. Então, obrigado. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Tá, eu não conhecia a empresa, mas ela é... Primeiro eu entendi que ela vendia... a operação dela era vender ela é responsável pela venda. Depois eu entendi que ela fabricava. Mas ela é uma empresa que é dona de, é um grupo que é dona de algumas empresas que fazem esse tipo de... Isso. Ela é dona de 3 empresas, que é a Brastemp, a Consul e a Dade, uma coisa assim. Não me lembro como é que é o nome dela. Que talvez não seja muito... Essa eu nunca vi aqui no Brasil, pelo menos. Então, como eu disse, ela vende em 70 países. Sim, ela vende em 70 países diferentes. Então, ela deve ser uma marca muito forte lá fora. Sim. É como se fosse a GM ser dona da Opel, essas coisas, né? Então, ela é... Que nem a Via Varejo. A Via Varejo é dona de várias, né? Então, ela é a dona dessas 3, mas ela que fabrica tudo, desenvolve, faz tudo. Por isso da matriz SWOT ali, dessa questão, de ao mesmo tempo que ela tem a oportunidade de desenvolvimento, ela só tem um portfólio. Né?
para nós, pelo menos, aqui no Brasil. Né? Então, é isso. Tem muito. É tudo discutível, né? Sim, sim. Tem uma pergunta, Lucas? Essa marca, ela é americana, né? Ela tem uma outra empresa que é aqui na Bolsa, ou a que tem aqui na Bolsa é só como se fosse as ações lá da americana? Cara, acredito que seja dela. Não lembro agora, mas quando eu estudei, ela não era BDR nem ADR, ela era Brazuca. Tá bom. Dá para pesquisar, né, na verdade. A estratégia dela, da empresa, continua a mesma de anos atrás? Continua mesmo. A mesma. Tu olha o balanço e continua a mesma questão. Mesma coisa. Esse aqui é o ruim que tu não tem também muita atualização. Eu procurei notícias mais recentes dela, não tem muita coisa. Tu vê pelo balanço, entendeu? Tu vê sobre o ROI e o ROA dela, são bem interessantes. É uma empresa que é bem sólida. Embora nos últimos 3 anos, na verdade, de 2017 até 2020 ela deu uma caída, depois ela começou a se retomar, ela está bem lenta. Assim. O que vocês acham que influencia isso? Essa baixa na receita dela? Cara, primeiro eu acho que não só pela pandemia que teve, né, porque, cara, a galera sem grana não está comprando. E outra coisa, ao invés de tu comprar, tu está começando a consertar. Então, talvez, não sei se eles têm, até teria para ver como é que é a questão de serviços dele, de atendimento, se melhorou, se aumentou quando vê, né, os serviços de conserto. Mas mercado, não tem. Eu não vejo questão delas perdendo muito, uma margem expressiva por conta de concorrência. Entrou sei lá, qual é a outra LG lá, vai tirar o espaço dela. Não tira. Sim. Acho que não. Alta de crédito é algo que influencia também, né? Falta de crédito? Alta do crédito. Alta do crédito, sim. É isso, sempre vai disputando. Aí que tá, seria legal entrar nos números daí para ter entendimento melhor, né? E eu achei interessante, eu não sabia que a indústria, esse tipo de indústria, tem subsídio do governo. Sim. Cara, praticamente tudo que é assim, ó, de consumo cíclico, né, para a população em geral, e principalmente a fabricado no Amazonas lá, tem incentivo governamental. E faz sentido, aumenta a industrialização, aumenta a galera empregada, é bem simples, e o produto final aumenta o PIB. Exato. PIB é igual a consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação e menos exportações. Ela está o I, é o G, que é o gasto do governo. Se o governo gasta mais, mantendo a linha branca e patrocinando a linha branca, tu tem aumento do PIB, né? Ponto. Eu joguei, né? Ações, quando tinha, né? Fábrica aqui no Brasil, ela tinha lá no Amazonas. Sim. Inclusive, fazendo um adendo, tem um artigo que saiu uma vez, bacana, excelente, que é a conclusão do artigo sobre a Zona Franca de Manaus. Vocês chegaram a ter conhecimento desse artigo. Cara, simplesmente foi o seguinte, ó, a conclusão do artigo. Pega, dá 5 mil para todo mundo que está trabalhando lá pro resto da vida e fecha que dá lucro. É bizarro, cara. De tanto dinheiro governamental que vai para lá. Entendeu? Então é isso. Eu não apostaria em linha branca. Jamais. Eu tô com Barça. Mas é isso. Valeu, gurizada. Valeu. Próximo grupo. Vai, Matheus. É que o Matheus chegou antes aqui, se for seguir a ordem aqui. Beleza. Pode vir aqui. Cara, eu só vou desligar a luz para ver melhor. Luz ali embaixo, não sabia? Porque na hora que deu uma coisa ali, eu pensei, cadê a luz? Porque a sala é uma só. Sim, sim. Viu alguma coisa? Bastante. Ô, Vitor, Oi? quantos grupos vão apresentar hoje? Mais 2. Ele e a gurizada aqui. Tá, beleza. Não, só pra saber. Contigo.
Boa tarde a todos, meu nome é Matheus, a dupla é a Liz Martins e o Matheus Gestes. Vou apresentar a nossa escolha, que é análise fundamentalista em cima da empresa Banco do Brasil. Sim. A empresa escolhida foi a empresa Banco do Brasil, ela tem um código de negociação na Bolsa BBAS3, faz parte do setor financeiro e é um banco, junto com os setores de banco. Faz parte já do novo mercado e também tem aí 100% dela tag along e está aí com 49,59% das ações no seu free float. A gente tem uma história no Banco do Brasil, que a criação dele veio do Império, então ele é datado em 1808 e foi através de um decreto, na época do príncipe regente, o D. João VI, que criou aí o primeiro banco, um formato de estimular o crédito, financiamento, transações bancárias locais e se desfazer um pouco aí das negociações de Portugal, a dependência de outros locais e centralizar. Bom, ele veio para fomentar a indústria no Brasil, o crédito, o crescimento local e faz isso muito bem desde 1808, desde a sua criação. Atualmente, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Isso quer dizer o quê? Que 50% é na mão do governo ainda, mas os outros 50% aí, a gestão tem os seus administradores, a população consegue comprar as ações do restante também. Além disso, investimento público, privado e ainda faz bastante fomento, principalmente no setor que a gente vai falar, que é o setor do agro, que acaba tendo relevância para essa empresa. Por que o Banco do Brasil? Bom, primeiro, na hora de decidir, a gente optou por escolher uma empresa que a gente tem uma experiência como usuário. Então, ambos temos agência, conta no Banco do Brasil. E aí, a gente, a partir daí, fez a escolha do setor bancário e também escolhemos aí o Banco do Brasil por causa desse fator. Qual que é o tamanho do Banco do Brasil hoje? O market cap dele é de 133 bi de reais. Ele está representando dentro do índice Bovespa algo como 3,31%. Esses dados foram retirados no dia 21 de setembro de 2023. A gente pode ver aí que o tamanho dele vai oscilando conforme o passar dos anos aí, também conforme a demanda e a procura aí dessa empresa. Falando sobre governança e forma da empresa, a economia mista representa 50% das suas ações na mão do caixa do Ministério da Economia. Os acionistas, esse é o acionista majoritário hoje do Banco do Brasil. O restante está dividido em 49,59 distribuído para o mercado financeiro e apenas 0,41% delas está em tesouraria. A presidente que está gerindo, ela tem uma vivência dentro da casa, não foi escolhida à toa, a Tarciana Paula Gomes Medeiros. Ela foi selecionada por ter mais de 20 anos de trabalho dentro do Banco do Brasil. Ela é bacharel em administração de empresa, pós-graduada em administração e passou por diversos setores. Cada um tem a sua data ali e o tempo que ela passou dentro. Depois, se você quiser aprofundar o conhecimento dela, mas ela está fazendo a gestão atual da empresa Banco do Brasil. A remuneração dos acionistas, nós temos aqui o valor dos 8, a conselho de administração são 8 membros, tem o valor aí conforme a última divulgação de resultados. Além disso, a gente tem, precisa olhar aqui, a diretoria estatutária, também tem a sua distribuição, salário médio e o conselho fiscal aí, todos com ano de referência, ano de 2022 aí, sobre os dados. Empresa, ela pode ser considerada hoje para o acionista que quer escolher tanto para dividendos quanto para crescimento. Ela tem desempenhado esse bom resultado através de crescimento de lucro, o que traz aí valorização também da ação, buscando aí o crescimento. Além disso, ela tem uma boa distribuição de dividendos, que acredito que vai ser a próxima etapa do trabalho que a Liga vai passar para nós, que a gente vai mapear isso
com precisão, e ela tem aí a distribuição de dividendos também crescente. A gente consegue ver que os proventos dela são as barras. A gente vê que em alguns momentos, como 2016, que foi o crédito estava mais alto, ela acabou tendo um lucro menor, uma distribuição menor. Mas logo seguinte, passando 16, 17, nós temos aí distribuição de proventos elevados, mais ou menos na casa de um yield de 12,40, levando como referência o ano de 2022. A gente acabou não pegando 2023 porque não está fechado ainda, mas como base 2022. A matriz SWOT, a gente está com um pouquinho de dificuldade na montagem dela, então a gente partiu do zero e começamos formando com as forças. A marca é muito forte, tem reconhecimento, você vai passar por todas as cidades quase da federação, você vai encontrar um Banco do Brasil ou então um caixa eletrônico do Banco do Brasil, que dá essa credibilidade, visibilidade da empresa. Abrangência em todo o território nacional, todos os estados da federação, e é referência na parte de financiamento, principalmente para aquela pessoa que busca o banco, uma forma de capitalizar para plantar soja, o milho, que a gente tem o costume muito aqui no Sul, a gente vê bastante a procura por financiamentos por esse lado do Banco do Brasil. Como parte de oportunidades, a queda de juros, que já está contratada, começando no Brasil, e isso acaba fomentando, de certa maneira, a procura por financiamento. Essa procura por financiamento remete o cidadão a procurar o setor financeiro, os bancos, para adquirir crédito, ampliar o seu negócio, e como o banco ganha nesse spread, ele acaba sendo um setor beneficiado por esse fator, que era o mesmo da imagem anterior que a gente mostrou de 2016 para frente, o quanto que foi lucrativo para esse banco. Expectativa de safra recorde no Brasil também. O plantio, pelo menos deste ano, a expectativa é que vai superar o plantio do ano passado, consequentemente demanda crédito, seja para compra de máquina agrícola, seja para o plantio. Além disso, para as fraquezas, levando em consideração que é um banco que faz a sua captação de funcionário via concurso público, isso faz com que ele fique bem engessado na hora de demitir seu funcionário, fechar alguma empresa ou modelar. Então, as custas dessa empresa acabam sendo muito mais rígidas e difíceis de moldar ela. A gente acabou colocando isso como uma fraqueza, porque acaba limitando em alguns momentos aí. E o fato de ser economia mista, que aí acaba indo para parte um pouquinho mais política, que pode ser utilizado via canal de distribuição de renda ou até mesmo alguma canetada aí para conseguir fomentar ou beneficiar alguma classe, e isso faria com que a margem de lucro do banco fosse talvez afetada em algum momento, em algum período. Então, essas são nossas fraquezas levantadas no Banco do Brasil. Ameaças que ele tem? Bom, as ameaças são a forma de governo, a atuação de um governo que venha a distribuição de renda afetando em cima desse banco, caso contrário, isso não impactaria, e a concorrência, que foi a dupla anterior que apresentou sobre as fintechs. Então, acho que há um grande medo no Banco do Brasil, assim como os outros bancos, vendo o crescimento exponencial do Nubank, isso acaba impactando aí até mesmo na arrecadação de clientes novos para o setor bancário do Banco do Brasil. Essa nossa apresentação, o Banco do Brasil, para nós, ele tem uma relevância extremamente importante e por isso que a gente selecionou este banco. Obrigado, bem completinho. Bem completo. Uma pergunta ali. O Banco do Brasil, já há muitos anos atrás, sempre teve as ações baratas, né? Pelo que ela realmente entregava. E principalmente esse ano teve o menor preço. O início do ano teve o PL mais relevante assim para querer comprar na baixa. Por que tu acha que isso aconteceu? Acho que tem a ver bastante, do meu ponto de vista, que tem muito a ver com o ciclo dos juros elevado, que impactou todos os bancos e colocou um pouquinho de insegurança neles.
A gente viu o Bradesco com as dúvidas sobre o crédito e o endividamento ali com a Americanas, isso impactando nele. Será que o Banco do Brasil não teria uma empresa também que poderia quebrar e impactar? Esse é um dos fatores. O outro fator é que se você levar o ano de 2022, se puder voltar para mim, Vitor, só um pouquinho, se você levar o ano de 2022, a distribuição de proventos dele foi extremamente elevada. Então, pode impactar isso também na expectativa de que ele manteria a mesma distribuição ou a mais, e aí você olhando para o preço da ação, ele estaria bem descontado mesmo. Então, meu ponto de vista seria esse. Sim. Só concordo também com o que tu disse, só querendo complementar, a gente vê muitos players do mercado falando sobre isso também, e que uma das principais causas também foi a mudança governamental brasileira no último ano. Que daí foi bem o que tu falou ali, da forma de governo com financiamento baixo. Era uma das ideias do novo plano era trazer mais financiamento, e nesse caso, eu lembro que eu estava acompanhando, os bancos privados não caíram tanto as ações deles, porque já se esperava isso, uma negação sobre essa oposição contra esse financiamento barato, sabe? E daí quando o Banco do Brasil negou também foi de acordo com o banco, com os bancos privados, as ações dele subiram, e daí chegou a R$50, né, por aí. Concordo. Até pelo fato da população ter ainda uma memória de preço da história do BNDES, que foi um banco de fomento que captava dinheiro, um crédito mais alto e distribuía um crédito mais baixo. Então, eu acho que esse medo colocou no Banco do Brasil, devido à economia mista da formação dele, que poderia vir uma canetada e dizer, olha, a gente vai repetir os planos anteriores e você vai morder na margem de lucro sua a partir de agora. Então, essa incerteza faz o investidor tirar o capital dele aí. Isso aí. Ótimo. Obrigado. Tem alguma pergunta, Lucas? É bom mesmo, hein? Não, acho muito boa a apresentação. Bom, agora a última apresentação. A apresentação de vocês está onde? No Drive? Ah, tá. Sobre o que vocês fizeram? Vai dar o pé já. Aqui, ó. É PowerPoint ali. Tá. Isso. Depois eu vou fazer uma cópia para deixar no meu PC. Tá. Uhum. Eu acho que eu esqueci de botar no Ou põe no Drive só, daí não faço. Tá, pode ser. Eu esqueci de botar no Drive. Aqui, ó. Com vocês. Bom, a gente vai fazer análise da PetroRio. O nosso grupo é eu, o Rafael, o Robson e o Lucas Wagner, que não pôde vir hoje apresentar. Então, pode passar. Bom, algumas informações gerais. O nome é PetroRio, o ticker é 33. Ela é do setor de petróleo, gás e combustíveis. O subsetor é o mesmo, segmento, exploração, refino e distribuição. O outro segmento é equipamentos e serviços, mas, se não me engano, tem só 2 empresas, então não tem muita relevância assim, essas empresas. O ano de fundação é 2008 e ela fez o IPO em 2010. Explicar um pouquinho sobre a cadeia produtiva do setor. Ele é dividido em 2 partes, o upstream e o downstream. O upstream ele vai desde a exploração até a produção, que é onde a PetroRio se concentra, e depois tem o downstream, que aí é o refino, o transporte, o tratamento, e aí
Aí o final é a revenda. A PetroRio, logo no início, ela começou com a exploração. Só que ali, 2012, 2013, a companhia começou a ter um prejuízo e aí eles chamaram um conselho, consultores externos para reavaliar a estratégia da companhia, e aí eles perceberam que era melhor mudar a estratégia e focar para o desenvolvimento e produção, essas duas etapas aqui. Que aí eu vou explicar mais detalhadamente mais para frente a estratégia dela. Então, dentro dessa estratégia de desenvolvimento e produção, tem essas 5 subetapas aqui, no caso, descoberta seria exploração, avaliação econômica, porque não basta apenas descobrir reservatórios, mas tem que ver se é viável mesmo investir neles, porque você pode ter um volume de petróleo que não vale o custo de extração, né? Depois, aí sim, é realmente o foco dela, né? Desenvolvimento, a produção e aí, por fim, o abandono quando acabar o reservatório. Pode passar. Bom, aqui no lado esquerdo a gente tem um ranking, com exceção da Petrobras, né, que realmente a Petrobras é a maior empresa do Brasil aqui, então ela fica atrás apenas da Equinor, que é uma empresa estatal norueguesa. Então a PetroRio ela é a maior produtora de petróleo independente do país. E aqui à direita a gente pode ver o lifting cost, que é o custo de extração em dólares por barril. Isso também faz parte de uma um dos tópicos da estratégia da PetroRio, que é buscar um custo de extração decrescente, porque o modelo que ela tem de negócios obviamente é muito volátil pelo preço do petróleo Brent, né? Então ela busca o máximo reduzir o custo de extração. Então, olha só, desde 2017 até 2013 uma queda significativa. Pode passar. Bom, perspectivas para o setor. Isso aqui eu tirei do relatório do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. A produção de petróleo, a produção nacional de petróleo deverá alcançar em 2031 um volume total da ordem de 5,2 milhões de barris por dia, proporcionando somente no segmento de upstream mais de 400 mil postos de trabalho na média anual no período de 2022 até 2031. Analisando o curto prazo, a gente tem estimativas otimistas da OPEP. A OPEP, no relatório que saiu, acho que agora no início de setembro, se eu não me engano, eles projetam que ano contra ano, 2022 para 2023, teve um aumento da demanda de petróleo em 2,4 milhões de barris de petróleo ao dia, puxado principalmente pelo setor de serviços. E, de novo, analisando curto prazo, assim, que seria 1-2 anos, considerando esse aumento da demanda, ano contra ano, de 2,4 milhões, se a OPEP mantivesse a mesma produção de agosto, ainda iria fechar o quarto trimestre desse ano com um déficit de 4 milhões, com déficit de 3 milhões de barris ao dia. Então, mesmo que mantivesse a produção, muito provavelmente, de acordo com a estimativa do relatório, o preço do petróleo ainda iria se manter mais ou menos estável. Então, seria um ponto positivo para a PetroRio, que o preço muito provavelmente iria se manter. Então, muito provavelmente ia fechar com déficit de 3 milhões de barris ao dia. No longo prazo, esse aqui era... esse aqui eu tirei do relatório do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás.
né? Projeções recentes da Agência Internacional de Energia indicam que a demanda global por petróleo ficará acima de 100 milhões de barris ao dia ao longo das próximas décadas. Ainda sobre esse mesmo relatório da IBP, isso aqui é para 1-2 décadas, de repente não especificou, né? Mas eles também citam no mesmo relatório que até 2050 vai se manter a demanda por petróleo vai se manter acima de 50 mil barris ao dia. Então, a gente está vivenciando agora uma transição energética puxada principalmente pelos países europeus, né? O Brasil tem é um dos líderes da produção de energias renováveis, né? Só que os relatórios que eu pesquisei, eles veem que não existe o processo de descarbonização, ele anda em conjunto com a utilização do petróleo, por causa que tem algumas sinergias, por exemplo, em alguns equipamentos que podem utilizar tanto no setor de petróleo quanto no setor de energias renováveis. Então, a curto prazo, a demanda por petróleo vai se manter e no médio e longo prazo ela ainda vai continuar, vai diminuir um pouco, mas ainda vai continuar, muito provavelmente, de novo, estimativas, né? Muito provavelmente acima de 50 mil barris ao dia até 2050. Bom, aqui é um gráfico que a gente observa a evolução da produção nacional de petróleo no país, que esse gráfico vai de 2005 a 2023. A gente pode ver um crescimento acentuado da produção nacional, o crescimento das exportações e uma redução das importações. Esse aumento de produção nacional de petróleo, ele aumento da produção graças ao aumento da competitividade foi proporcionado em grande parte pela Lei do Petróleo, que foi aprovada em, se eu não me engano, 1997 ou 98. Então, essa Lei do Petróleo, ela deu maior flexibilidade para o monopólio da Petrobras, né? Então, abriu mais o mercado, ampliou a concorrência e isso possibilitou o aumento da produção nacional. Pode passar. Bom, o tamanho do setor, aqui eu peguei as 5 principais, porque nesse mesmo segmento são 10 empresas, só que eu optei por citar apenas as cinco empresas que têm a maior liquidez diária, maior negociação diária. Então, obviamente, a Petrobras, que diariamente negocia 1,5 bi, a PetroRio, 361 milhões, a Vibra, 184 milhões, 3R Petróleo, 167 milhões e a Cosan, 103 milhões. Todas as outras empresas eu considero que são nanocaps, né? Muito baixa a negociação. Esse aqui é, de novo, do mesmo IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo. O setor representa 10% do PIB industrial do país e vai continuar contribuindo com o crescimento econômico através de investimentos previstos em exploração e produção da ordem de 180 bilhões entre 2022 e 2031. Nos últimos 20 anos, a gente pode observar um crescimento assim, impressionante da produção de petróleo nacional, né? Que a produção passou de 1 milhão de barris ao dia para 3 milhões de barris ao dia. Então, um incremento na produção bastante expressivo. Também, o Brasil passou de um importador para um exportador de petróleo, que na década de 70
o Brasil importava 90% do que ele consumia internamente. Hoje, o Brasil é um exportador líquido e ele exporta 1 milhão de barris ao dia. Então, vê só como o nosso setor de petróleo no Brasil se desenvolveu muito. Imagina, mais do que o dobro, né? De 1 milhão a 3 milhões ao dia. Pode passar? Bom, com relação à estratégia da empresa, ela foca em custos, reservatório e produção. Em relação a custos, ela busca uma redução do custo, como mostrei naquele outro gráfico, uma redução do custo de extração, que a gente pode observar nos ativos que ela tem, que são o polvo, frade e tubarão-martelo. Uma redução expressiva dos custos. Em relação ao reservatório, eles têm como foco um gerenciamento meticuloso do reservatório para aumentar a vida útil do ativo através de técnicas avançadas de recuperação do petróleo, que é EOR, Enhanced Oil Recovery. Isso aqui faz parte dessa técnica de recuperação do petróleo e aumenta a vida útil do ativo, né, do campo. Como consequência dessas técnicas de recuperação do petróleo, eles também fazem o redesenvolvimento de campos maduros, porque qual a estratégia? A PetroRio, no início, ela viu que não estava dando certo a exploração, aí ela encontrou um ponto estratégico que outros concorrentes talvez não devem ter percebido, que ela percebeu que a Petrobras está focando mais em investimentos no pré-sal. Então, a Petrobras está alienando alguns ativos e pegando esse recurso e investindo no pré-sal. Aí a PetroRio está comprando esses ativos da Petrobras, ativos que já têm um histórico de utilização, mas, de novo, através dessas técnicas de redesenvolvimento, reutilização, recuperação do petróleo, eles aumentam a vida útil desses campos. Então, talvez um ponto assim de vantagem desse ponto tecnológico. Então, a estratégia consiste nesses 3 pontos: redução do custo de extração, revitalização da produção, aumentar a vida útil dos campos, e disciplina de capital, que é manter uma alavancagem controlada. Pode passar. Agora, Pode ser. então, vou ser mais rapidinho, tá? Porque não pegar tanto tempo. Bom, ponto positivo da PetroRio é salientar que a empresa possui mais de 80% das circulações do mercado, que diminui, às vezes, um risco de ter algum parceiro que tenha a maioria e vá contra os acionistas minoritários. Aqui, quando a gente olha para a Aventi Strategic Partners, a gente olha que tem 5%. Essa Aventi Strategic Partners, ela é comandada pelo Nelson Taruda. Ele é um cara que tem muitas polêmicas no mercado, principalmente petroleiras. Ele já teve que pagar multas bilionárias para a CVM, mas ele não colocamos como um ponto negativo, porque justamente ele tem uma participação menor. Ele já teve 14% do capital social da empresa. A BlackRock também, que é um fundo de investimento americano famoso, praticamente quase dono de tudo. E, bom, o que é legal de falar é que a empresa tem bastante ações de tesouraria, que ela fez um programa de recompra muito interessante, o que faz com que ela acredite na própria empresa. E, como eu disse, 80% das ações são em free float, que são circulação no mercado. Mais de 80%, pode passar. E aqui, focando no CEO, Roberto Monteiro, que é bem legal mostrar, ele já possui experiência tendo trabalho como CEO, que é o diretor de operações de 2015 a 2019, CFO, que é o diretor financeiro de 2019 a 2020, e assumiu o papel de CEO em 2020, que ele está até hoje. É interessante também, legal salientar também, que na época que ele entrou em abril de 2020 como CEO da empresa, a ação valia R$4, na média R$4, R$3, hoje vale 46, então ele conseguiu mais de 1000% de rentabilidade, justamente com essa estratégia que o Rafael falou, de diluir custos. Então é bem legal. Antes de entrar na PetroRio, ele já teve também como diretor financeiro de relações com investidores na OGX Petróleo e Gás, então ele já tinha uma
uma experiência prévia antes disso, e também desempenhou um cargo na OSX, que é uma empresa de indústria naval offshore. Offshore significa que era no mar. E também é legal mostrar justamente a graduação dele, ele é formado em engenharia civil na USP, com um MBA na Carnegie Mellon University na Tech School. Pode passar. Informações adicionais também legal de falar é que ela é negociada no segmento do novo mercado sob o ticker Trio 3. É legal falar no novo mercado porque significa que a empresa ela segue as boas práticas, digamos assim. Também a empresa é focada em crescimento, pois ela não distribui dividendos e juros sobre capital próprio, até porque ele vai acabar agora no final do ano. E também interessante falar que é um ponto bom e um ponto ruim também, porque muitas vezes quando a gente olha para petrolíferas, alguns investidores eles preferem receber dividendos. No caso da PetroRio, da Prio, eles não vão receber. A empresa ela é muito ativa em aquisições. A Albacora Leste, a gente vai ver aqui, é um campo petrolífero que ela comprou agora no Rio de Janeiro, ou seja, ela é muito focada nisso, fazer M&As, etc. Então, ela usa muito dinheiro do caixa dela, não para distribuir dividendos, mas sim para fazer aquisições. Pode passar também. E aqui é a matriz SWOT. As forças delas é eficiência em monitorar e reduzir custo, na extração principalmente. Ela atingiu o recorde histórico em 4 trimestres de 2021. O custo de extração vem sendo reduzido desde 2018. É a primeira empresa independente a criar um cluster, que é justamente um conjunto de computadores ligados a um software, executando uma única tarefa privada, e criar um cluster privado de produção de campos maduros na região da Bacia de Campos. E a quarta petrolífera com maior patrimônio líquido no Brasil. Também as fraquezas, como eu tinha dito, na não distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio, tamanho da empresa comparado às outras, principalmente quando a gente olha a Petrobras, né? E embora ela esteja entre a quarta maior patrimônio líquido do Brasil, o tamanho dela relacionado à Petrobras, que é quase um monopólio, é gigantesco, e é uma empresa em fase de crescimento, ou seja, ela não maturou ainda como outras do setor, como no caso também da própria Petrobras. Oportunidades. Então, ela é um potencial maior de crescimento, pois ela reinveste 100% dos seus ganhos na compra de campos petrolíferos, de outras empresas. Então, ela sempre vai utilizar esse dinheiro não para dividendos de seu capital próprio, mas sim para aumentar o portfólio dela. A gestão de portfólio ativa, vide a compra da Albacora Leste, que é aquele campo petrolífero na costa do Rio de Janeiro. Governança com foco no ESG, tornando mais atrativo para investidores externos, ou seja, o investidor hoje em dia ele olha muito para essa questão do ESG, principalmente para o G, que é de governança. Principalmente tem um fundo de investimento bem legal chamado Trigon, que é bem legal, eles utilizam IEV junto com o ESG, e apesar de eles não investirem na Prio, mas é bem legal. Ameaças, empresa extremamente consolidada no mercado, como a Petrobras. Acionistas, como eu disse, eles muitas vezes, quando olham para a petrolífera, eles querem receber a distribuição de dividendos, não é o caso da PetroRio. E oscilação negativa no petróleo Brent, no rei de petróleo, visto que é uma commodity determinada de forma, o preço da commodity é determinado de forma internacional. Pode passar também. Acho que é o último, sim. Aqui. Gurizada, ficou muito boa a apresentação de vocês, bem completa. Eu achei que, assim, cara, embora a gente não passou indicadores para vocês, a gente falou para não usarem, embora vocês não usarem indicador, vocês conseguiram comparar muita coisa. Isso, cara, isso o pessoal em competição faz isso. É bem da hora. Cara, ficou realmente parabéns para vocês. Que nem eu falei, embora vocês não utilizaram indicadores, conseguiram comparar. Quando a gente passar indicadores para todos os grupos, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de trabalhar. Até vai ser mais fácil de trazer gráfico, porque o gráfico exemplifica muita coisa. E eu achei algo muito legal que vocês conseguiram linkar tudo com o setor. Tudo vocês linkaram com o setor. Achei bem bacana. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, é isso mesmo, muito bom. É isso aí, gurizada. É o último grupo de hoje. Obrigado aí. Ai, tá bem escuro. Obrigado aí o pessoal que apresentou hoje, o pessoal que está assistindo, o pessoal que veio aqui via Meet. Então, até a próxima. E semana que vem tem algumas outras apresentações. Logo a gente vai postar essa aula no YouTube. Obrigado. Valeu. Até mais.